Para que eu? Para que eu? Nós vimos que essa é uma pergunta de forma diferente de uma questão que acompanha a humanidade desde os seus primórdios da sua existência. É por que eu existo? Qual a razão de eu existir, de eu viver? Qual o sentido da minha vida? Para que eu? Para que eu existo? E nós consideramos que o único que pode nos dar esta resposta de maneira confiável, de maneira fundamentada na verdade, é Deus. É Deus, é o único, porque Ele é o Criador, Ele que nos fez. Então Ele, como Criador, tem condição de nos revelar por que Ele nos criou, para que Ele nos criou, qual o destino e o propósito. Portanto, ao buscarmos na sua palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, é o livro que contém a revelação deste propósito de Deus, que nos dá orientação dentro desse propósito de Deus, nós encontramos no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 26, no versículo 3, a afirmação e a promessa de Deus de que nós só podemos ter uma vida de paz perfeita, quando a nossa vida está alinhada ao propósito de Deus, de maneira firme, porque entra dentro de uma relação de confiança, porque confiamos em Deus como o Criador, como o sustentador de todas as coisas, como Deus que tem o seu caminho na perfeição, Ele é perfeito em tudo. Então, a Bíblia nos começa revelando isto, nos fazendo até uma promessa de sermos preservados em perfeita paz. E ter paz é fundamental. Uma vida sem paz coloca-nos numa condição de inquietação, de dúvida, de incerteza, de oscilação, que vai afetar todos os nossos relacionamentos, tanto os relacionamentos humanos como o nosso relacionamento com Deus. Portanto, obter paz, encontrar a paz, ter uma vida de paz é fundamental e está alinhada a ter uma vida com propósito, uma vida dentro da vontade de Deus. E é tratando desse assunto, vendo a importância desse assunto, que o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua carta aos cristãos que moravam na cidade de Colossos, já no primeiro capítulo, no início dessa carta, ele diz o seguinte, nos versículos 7, 8, 9 e 10 do capítulo 1. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, leal ministro de Cristo em nosso favor. Ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. Por este motivo, também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós e de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Cheios, a nossa oração, Paulo está dizendo, é para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ele continua dizendo, e tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Tudo isso com o propósito, há um propósito. O propósito vem a partir da revelação da vontade de Deus. Então é muito importante nós pararmos aqui e considerarmos essas palavras de Paulo registradas nessa carta. Ele fala do empenho que eles estavam de maneira persistente orando em favor dos cristãos que moravam ali em Colosso, para que eles obtivessem da parte de Deus a revelação, o pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, essa oração de Paulo, ela reflete o sentimento de Deus, a necessidade que nós temos. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus e conhecer de maneira plena e de maneira transbordante. E este conhecimento
pleno da vontade de Deus não se aplica no aspecto amplo do conhecimento, mas no aspecto profundo do conhecimento. O aspecto amplo do conhecimento seria conhecer a vontade de Deus a ser vivida, praticada em todos os aspectos da nossa vida. Qual a vontade de Deus com relação a essa viagem? Deus me mostra, Deus me revela. Vou de ônibus, vou de avião, vou de caminhão, vou de bicicleta. Deus, e o carro que eu estou querendo comprar, que marca? Me revela qual é a tua vontade, que ano que é o carro, é zero, que cor que ele é, que modelo. Isso nos deixaria totalmente engessados. E é óbvio que Deus não trata e não se relaciona conosco nesse nível de revelação dos detalhes da nossa roupa, da nossa vida. É claro que Deus ele vai nos dar orientação se buscarmos e nos revelar em aspectos que sejam relevantes da nossa vida, dizem respeito à nossa profissão, a casamento, a filhos, ao nosso relacionamento com Ele. É claro que Deus vai nos dar toda a direção, mas conhecer plenamente a vontade de Deus não é buscar a revelação nos detalhes, né? Nesse microgerenciamento de Deus na nossa vida. Mas pleno conhecimento que Paulo trata aqui, cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, diz respeito à profundidade desse conhecimento. E quando nós consideramos esse aspecto de conhecimento, nós então podemos ir de um extremo ao outro. De um lado nós temos o extremo da completa ignorância, falta de conhecimento total, não sabe de nada. Um outro estágio mais avançado seria, pelo menos, a consciência de que não se sabe. Já é melhor. Eu sei que não sei. Já estou consciente de que não sei, de que não tenho conhecimento da vontade de Deus. Um estágio mais avançado é ter o conhecimento informativo, teórico da vontade de Deus. Eu sei o que Deus quer, eu sei quais são os seus valores, eu sei o que Deus aprova, eu sei o que Deus desaprova, eu tenho um conhecimento já, pelo menos básico, de qual é a vontade de Deus na minha vida. Mas me falta ainda a realidade. Eu sei coisas a respeito de Deus, da vontade de Deus, mas eu não tenho ainda a experiência dessa vontade. Ainda não alcancei o pleno conhecimento. E o pleno conhecimento chega quando? Quando este conhecimento da vontade de Deus é experimentado. Se tem a realidade. Eu sei, por exemplo, que a vontade de Deus é que eu tenha uma vida de paz. E eu experimento essa vida de paz. É isso que Paulo está dizendo. Nós estamos orando para vocês terem o pleno e transbordante conhecimento da vontade de Deus. Então, a nossa busca não é por curiosidade. Deus me revela a tua vontade, eu quero saber, estou curioso de saber a tua vontade. Isso não vai mudar a qualidade da nossa vida, não vai satisfazer-nos, com certeza. Mas o que precisa estar no nosso coração é a percepção de que eu preciso conhecer a vontade de Deus. E eu desejo conhecê-la de forma plena e transbordante. Ou seja, que Deus me revele e que Deus me dê a experiência da sua vontade, que isso seja realidade na minha vida. Essa é a minha oração. Oro para que nós possamos alcançar esse nível pleno e transbordante de conhecimento. E isso nos é prometido por Deus. Ele diz, quem busca, acha, quem pede, recebe. Que possamos juntos caminhar persistentemente, diligentemente, na busca deste conhecimento pleno e transbordante da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Amém.